Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Espero que esteja tudo bem por aí, com a família de vocês, com todos vocês, tá bom? Vamos começar mais uma semana super animados, super ligadinhos. Olha só, hoje nós vamos ter história e matemática, tá bom? Então fica ligadinhos aí pra gente não perder nada, porque tá chegando as verificações. Então, se tiver alguma coisa atrasada, a tia Daiane reforça. Atualiza aí, porque tá chegando as verificações, tá bom? Estudem bastante, prestem bastante atenção nos vídeos, tá bom? Lembrando que na semana de verificação, a tia Daiane todos os dias vai fazer um vídeo de revisão do conteúdo que será aplicado nas verificações de vocês, tá bom? Então não precisa ter medo, não precisa preocupar, o conteúdo vai ser passado para vocês também estarem estudando, tá bom? Só fica ligadinho prestando atenção, tá bom? Pra gente pegar e absorver todo esse conhecimento que nós temos passado para vocês aqui nesses dias de aula online, tá bom? Olha só, hoje lá em História nós vamos estudar lá na página 56 e 57. Deixa eu dar, não colocou, vou colocar aqui. 56 e 57. E olha o título da nossa aula de hoje. As línguas africanas e o português falado no Brasil. Lembra de todo aquele processo que os portugueses vieram para cá, trouxeram consigo os africanos como escravos. Então, muita da nossa influência linguística vem deles, que é o que nós vamos descobrir hoje, tá bom? Então, olha só, prestem bastante atenção. Há cerca de 600 anos, os europeus eles passaram a possuir um contato maior com esses africanos, né? E aí, a partir daí, eles conheceram o quê? Diversos povos, diversos costumes, diversas línguas. Porque por mais que o povo africano é um só, digamos assim, dependendo da região, são vários costumes diferentes, o modo de falar diferente. Se você pesquisar, lá na África tem países que falam a nossa mesma língua. Porém, tem outros que não falam. Então, são vários idiomas em um mesmo país. Mas todos eles se entendem, porque em algum momento eles vão falar a mesma língua ali, né? Mas pelo menos eles se entendem. E olha só, então esses europeus passaram a ter esse contato também com esses africanos e viram esses diversos tipos de línguas e costumes que eles utilizavam. Daí, o que eles fizeram? Depois de tudo isso, de conhecer esse povo, eles começaram a separar esses povos africanos. Como assim, tia Daiane, separar esses povos africanos? Eles começaram a separar os povos africanos que o quê? Tinham mais palavras em comum. Então, por mais que eles estavam juntos, eles começaram a separar. Não, esse pessoal aqui fala muitas palavras em comum, então eles vão conseguir se comunicar entre si. Não, esse povo aqui fala uma quantidade maior de palavras, e aí eles começaram a separar palavras que eles falavam em comum, porque eles iam se entender, né? Então eles começaram a separar esses grupos africanos de acordo com a quantidade de palavras que eles falavam em comum, para facilitar a comunicação entre eles, né? E olha só, o maior grupo com essa separação, eles destacaram um maior grupo. Um grupo maior que sempre falavam as mesmas palavras, a quantidade de palavras iguais. E aí o nome desse grupo se chamava Bantu. Então esse grupo maior que conseguia se comunicar com a quantidade de palavras iguais se chamava Bantu. Então grava bem esse nome. E aí, o que acontece? Engloba centenas de línguas diferentes que ocupam mais ou menos o centro e o oeste da África. Então, olha só, por mais que houve essa separação, a quantidade era grande, mas o que? Olha aqui, ó, eles continuavam sendo o quê? Mais no centro e mais no oeste da África que eles ficavam. Da quantidade maior que era esse grupo. Então, não ficou só em um lugar específico, ficou em diversos lugares, destacados mais no centro e no oeste da África, tá bom? E aí, lá mais embaixo, quase terminando lá na nossa página 56, está escrito assim, que é importante sabermos as características da língua do Bantu. Por quê? Porque a maioria dos africanos que vieram para o Brasil falavam essa língua.
esse grupo de língua, né? Lembra que esses grupos foram separados lá na África. E aí, quando eles vieram para cá, para o Brasil, o pessoal que mais falava, que era esse grupo maior banto, que vieram para cá, tá bom? E aí, muitas palavras dessa origem do banto foram transmitidas de uma geração para outra, e aí acabou o quê? Sendo incorporada no português falado aqui no Brasil. E aí, no finalzinho, tem algumas palavras escritas, olha só, palavras que a gente nem sabia. Maribondo, quitanda, carimbo, todas essas palavras têm o quê? A origem desse grupo banto, né? Então, olha só, novidades que a gente não sabia. A gente fala essa palavra maribondo, fala quitandas a respeito de comida, né? Carimbo, de carimbar, aqueles carimbos às vezes de visto, ou carimbo de médico. Então, tudo isso tá incluído o quê? Nesse idioma do banto. Então, olha só, lá na página 57, tem uma atividade só apenas. Porém, olha só, lá no início tem um monte de palavras que vocês vão substituir por essas palavras que nós falamos aqui. Então, tem algumas palavras que são escritas aí no costume deles africanos e que nós vamos modificar aqui para nossa linguagem. Então, tá assim, ó. Reúna-se com 2 ou 3 colegas para fazer a atividade a seguir. Então, essa não tem como, cada um na sua casa, né? Substituam as palavras em destaque no texto pelas palavras de origem que estão nos quadros. Então, a palavra que está no texto, vocês vão substituir pelas palavras do banto, que é essas amarelinhas que estão aí. Tá bom? Então presta bastante atenção, fica ligadinho para não errar nenhuma palavra, tá? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.